A primeira grande questão que eu gostaria de mostrar para vocês versa justamente sobre a noção de que a Constituição da República Federativa do Brasil, ela trabalha com uma noção muito firme de Estado de Direito, de Estado democrático de direito. Tem a Sônia perguntando se está sem áudio. Eu acho que, Sônia, não sei se veja aí, para a gente aqui está tudo bem. João e Ok, Washington, tá ok. tá ok, né? Então vamos ficar atento aí a essa situação. E Estados de Direito, né, justamente já é uma segunda versão daquilo que nós chamamos de Estado moderno, porque a modernidade, em sentido jurídico-política, ela pressupõe a passagem do período medieval e a sua desorganização, sua fragmentação nas esferas de poder, inúmeras ordens jurídicas, indistinção entre público e privado, e também o modelo de produção que a gente chama de um modelo de produção do antigo regime, que é o modelo de produção tipicamente do feudalismo, né? Um regime de trocas e com o nascimento e emergência das cidades que vão desenvolvendo o comércio, a origem ali do mercantilismo, as novas navegações, etc. Então, quando você pensa em Estado de Direito, você tem algumas características próprias, né, que estão dentro da modernidade, ou seja, como superação medieval, mas que também não se confundem com a noção de Estado absolutista. Ou seja, o Estado absolutista, caracterizado pela noção de império, né, e a noção de império, de poder de império, já indica, em detrimento da noção muito forte que havia no regime feudal, da cerca de prevalência de domínio privado, ou seja, a pessoa ela pertencia, né, à fazenda em que ela nascia, ao seu feudal que ela nascia, e nessa questão de pertencimento prevaleciam relações típicas de direito privado. Agora não, resgata-se a noção de interesse público superior, a noção de império, a noção do coletivo mais forte que o indivíduo, e isso é muito evidente no Estado absolutista personificado na pessoa do rei. Então, o poder de império, como marca da formação do Estado moderno, significa o quê? O poder de determinar, de dizer o direito enquanto manifestação, né, da violência legítima do Estado. A manifestação jurídica é sempre uma violência. O direito, desde o Tratado das Leis em Platão, é tratado como fármacon, né, como um remédio, e a diferença do remédio e a diferença do remédio a diferença do remédio e do veneno é justamente a dose, né? Então, o direito como fármacon vai dizer que a intervenção estatal tem que ser sempre suficiente para defender o bem jurídico, mas não pode ser excessiva sob pena de ser uma violência exacerbada, tá bem? Então, é nesse contexto que nós vamos identificar justamente uma passagem, né, do absolutismo, da concentração do poder, ou seja, da prevalência da vontade do rei, inclusive com aqueles dogmas, né, o rei nunca erra, né, the king can do wrong, né, quem erra são seus conselheiros, seus funcionários, né, por prevalência da vontade da lei, que é a marca do Estado de Direito. Mas como isso se caracteriza, como isso se constrói na organização política brasileira à luz da Constituição de 1988? Então, para que a gente possa compreender melhor todos esses sistemas de conhecimento, para que a gente navegue sobre a organização federativa e estrutural da administração pública brasileira e, por fim, faça uma reflexão sobre essa questão da separação dos poderes, eu preparei essa aula, né, com conteúdos bastante básicos, mas que pode sim nos ajudar a compreender a questão nos limites que a gente está proposto, até porque hoje, né, eu já havia prognóstico, mas o João me mandou uma mensagem confirmando, é 1 hora. 1 hora de exposição, depois um debate com perguntas, né? Então, isso vai exigir da gente bastante concentração, bastante atualização em termos de tempo. Então, a ideia é que a gente divida, tá, a exposição, nesse momento, em 3 partes. Tá? Uma parte sobre a compreensão do modelo estrutural da República Federativa do Brasil à luz da teoria da Constituição. Depois, a compreensão da organização administrativa brasileira, dos seus entes do federalismo. E, por fim, uma reflexão sobre a separação dos poderes, teoria de separação dos poderes e próprio ativismo judicial, que vem acontecendo aí no mundo contemporâneo acerca, né, esse novo protagonismo que surge mais fortemente no século XX, que é o protagonismo judicial. Então, eu até brinco quando falo do protagonismo, né? Há muito pouco tempo atrás, a gente não sabia quem eram os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje nós sabemos os 11, e sabemos os 11 e não sabemos, né, os 11 jogadores da seleção brasileira. Então, isso é uma reflexão que marca esse protagonismo, essa leitura de que, efetivamente, a vida política e social do Brasil ela tem sofrido, né, uma intervenção
bastante incisiva, em alguns momentos aplicando a Constituição, em outros momentos recaindo naquilo que a gente chama de ativismo judicial, como uma reflexão final acerca da aula de hoje. Então, vocês já perceberam que só nessa divisão nós teríamos aí 3 aulas de mestrado, 3 aulas de doutorado, mas a gente vai trazer aí elementos fundamentais para que a gente possa efetivamente compreender, né, os aspectos constitucionais da administração pública brasileira e, mais do que isso, às vezes um conteúdo muito teórico, na verdade, está voltado a uma grande utilidade. Porque uma vez que você sabe os fundamentos, você consegue construir um grande edifício, né? E a ideia desse curso é que a gente possa efetivamente preparar grandes gestores públicos nas diferentes esferas governamentais de todo o Brasil. Tá certo, pessoal? Então, eu peço licença a vocês para fazer um compartilhamento de tela, né? Compartilhando os slides para que a gente possa, né? O nosso querido coordenador já me apresentou, então assim fica um pouco mais fácil. Eu sou o professor Marco Marrafon, no curso Gestão Cidadã, nós vamos tratar das noções de organização política e administrativa brasileira, Constituição, separação de poderes e federalismo, né? Federalismo. Deixa eu conseguir passar o primeiro slide aqui. Ok. A modernidade na política e no direito, pessoal. Esse é um primeiro ponto fundamental para a nossa compreensão. Vou mudar um pouquinho aqui, né? Para ficar mais fácil. Opa, voltou. Cada vez que eu estou clicando, ela está... Isso. Essas aulas sempre dão uma escapadinha. Vou aumentar um pouquinho aqui a imagem, porque depois quem quiser acompanhar no vídeo vai ficar melhor. E essa imagem permite com que a gente fique maiorzinho. Então, o que eu estava dizendo para vocês, é preciso entender que nós estamos falando de um período de superação, né, do período medieval, do antigo regime feudal, um período que tem uma transição do famoso Estado absolutista, especialmente ali no século XV, XVI até XVII, né, e a partir do século XVIII nós temos uma transição para o modelo de Estado de Direito. Não dá para falar totalmente de um modelo democrático, né? Mas, enfim, a Revolução Francesa e as revoluções demoliberais burguesas em geral, como a Revolução Gloriosa na Inglaterra, 1688, com a edição do ato em 689, que vai marcar uma mudança de postura da população em relação ao Estado. Então, a ideia de Estado de Direito ela vem fundada especialmente no seguinte ponto, no ponto do controle de previsibilidade da intervenção estatal. E, para isso, há um pensamento que é a face jurídica do liberalismo político, que eu chamo, né, que é o pensamento constitucionalista, assentado na ideia de que é preciso que haja uma lei fundamental. Essa é a primeira grande bandeira do constitucionalismo. Essa lei fundamental pode ser escrita, mas há casos em que ela é costumeira, como, por exemplo, a Inglaterra. Mas essa lei fundamental ela serve para controlar e limitar o poder. Então, de certa maneira, no Estado de Direito, o direito aprisiona a política em determinadas balizas, que são justamente as diretrizes constitucionais. Então, a política ordinária ela pode se desenvolver no interior do espaço previsto na Constituição. O constitucionalismo também envolve a noção de que é necessário, né, que se construa um mecanismo de não concentração de poderes, ou seja, de um mecanismo de separação de poderes, e, por fim, também que haja direitos fundamentais. Direitos fundamentais é uma primeira etapa de indivíduos, mas que se transmudam para direitos fundamentais de índole social já no século XX, já nos idos de 1900. Então, são movimentos muito importantes e a teoria jurídica que vai dar conta dessa construção do Estado de Direito é o constitucionalismo. E ele, de maneira muito direta, vai significar que há uma limitação jurídica do poder a partir do império da lei. E o império da lei significa justamente a supremacia da lei fundamental. A gente diz, olha, a vontade da lei substituiu a vontade do rei, que vai implicar num mecanismo muito importante, que é o controle de constitucionalidade. Ou seja, o parlamento, ele pode e deve editar leis, a sua função precípua, mas essas leis estão sujeitas ao controle constitucional, ou seja, ao controle superior da própria Constituição. Então, esse é um fato muito importante que vai marcar justamente a mudança, né, da lei fundamental como superior ao universo das vontades que marca o absolutismo monárquico, tá certo? Da ideia de uma lei fundamental como a grande força motriz de uma nação e o grande, digamos, arena dentro da qual o jogo político se desenvolve. É lógico que essa lei fundamental ela precisa ter legitimidade,
e naquela época se falava de legitimidade oriunda das grandes revoluções, depois a gente fala de uma legitimidade oriunda de uma Assembleia Constituinte, que é um modelo muito especial, né? Nós temos aí algumas construções que vêm se dando. Então, o princípio da legalidade, né? Ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Né? Do princípio da legalidade também surge a necessidade de previsibilidade das consequências, ou seja, o princípio da legalidade ele vem para contrariando aquilo que se coloca no período medieval, ele vem dizer uma coisa muito simples. Você precisa saber, desde antes, quais as consequências jurídicas do seu ato antes de você cometer, para que, utilizando do seu livre-arbítrio, você possa justamente decidir se vai cometer o ato e, assim, correr o risco, né, de sofrer as consequências. Né? Também a ideia de separação dos poderes, todos vocês aqui conhecem, né, um pouco da noção de o poder, né, o poder soberano de um Estado, ele é uno, mas dividido na sua margem de governo. Então, o poder é uno, o poder soberano é uno, mas divisível em 3 grandes braços que ele concretizam, pelo menos no Estado democrático, dentro do Estado constitucionalista, que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, né? E uma teoria forte dos direitos fundamentais. E os direitos fundamentais eles surgem com uma grande marca que vai justamente colocar limites às decisões da maioria. Então, quando se fala por que uma democracia constitucional não é uma ditadura da maioria? Porque na democracia constitucional, a maioria pode muito, né? Pode muito, 50 mais 1 faz muita mudança, a política ordinária se desenvolve majoritariamente, mas ela não pode tudo, porque existem direitos fundamentais da minoria que devem ser preservados, e se a maioria tendê-lo a esmagá-los, pelo menos nessa ordem constitucional, cabe ao Poder Judiciário fazer a defesa da minoria. Então, ele aí atua de maneira contramajoritariamente, ou seja, ele atua fazendo a defesa dos direitos da minoria em face das maiorias. E nessa construção nós temos a emergência das grandes codificações e a exigência de sistematização do direito, pessoal. Então, isso são fatos muito importantes. Eu vou pedir só um minutinho de licença, porque abriu aqui sem querer a porta com vento e pode estar dando alguma interrupção no barulho. Espera aí. Pessoal, aproveitar a saída rápida do professor Marco Marrafon e fazer uma lembrança para vocês que na quarta-feira nós temos aula às 19 horas, como são praticamente todas as aulas desse curso. O curso tem aula de 19 às 20 e de 20 às 20h30 a gente abre para perguntas. Só que eu gostaria de comentar que na próxima semana, a aula da segunda-feira, ela vai ser às 10 da manhã. Então, a gente vai enviar essa comunicação por e-mail, mas eu já estou colocando hoje, uma semana antes, que a gente vai ter aula com o senador, Anastasia, e ele só vai conseguir conversar com a gente às 10 da manhã, porém, essa aula vai ficar gravada e 7 da noite também vai estar aqui, como posteriormente. Professor, pode continuar. Maravilha, já estou de volta ali. Só fechei a porta rapidinho para não trazer mais interferências. As questões do nosso online também, às vezes acontecem alguns pequenos percalços, mas foi bem rápido. E então, pessoal, quando a gente fala dessa primeira ideia de Estado de Direito e constitucionalismo, eu quero que vocês entendam bem o verso e o antiverso. Por que nós vamos falar de um constitucionalismo da Constituição de 88 como uma oposição às cartas tipicamente liberais? Quais são as razões disso? E depois o redesenho que se sofre no mundo contemporâneo, tá? Então, quando nós falamos de primeiras versões do constitucionalismo, nós pensamos nas cartas liberais, que eram chamadas cartas mínimas, como por exemplo, a Constituição americana. Então, cabia a elas, né, simplesmente disciplinar o poder estatal, estabelecer a estrutura básica do Estado, ou seja, a espinha dorsal dos poderes e respectivas competências. Isso é aquilo que a gente chama de pauta mínima, ou ainda aquilo que é essencial para uma Constituição. Organizar o Estado, garantir os direitos fundamentais e organizar os poderes. Só isso. Vocês já perceberam que a nossa carta vai muito além disso, né? Ela fala sobre o meio ambiente, ela fala sobre saúde, ela fala sobre serviço extrajudicial, por exemplo, como registros e cartórios, fala sobre família. Então, a nossa Constituição ela é uma Constituição que vai trazer uma série de temas que seriam além daquilo que seria o básico para organizar o Estado, disciplinar os poderes e a competência de cada poder, tá? Então, ela não é uma carta liberal, tá certo? Depois, as cartas liberais cabia proclamar a essência dos direitos fundamentais com uma inteira indiferença pelo conteúdo das legislações sociais. Nosso querido mestre Paulo Bonavides vai dizer, daí seu aspecto frouxo, né, marcado por um espírito anticoletivista, um espírito muito assentado na ideia individual, e com alguns princípios fundamentais que marcam esse período.
Tá? O primeiro deles é o princípio da subsidiariedade, é a ideia de Estado garantia, ou seja, a atuação do Estado e intervenção do domínio econômico apenas se dá quando é absolutamente necessário, como se fosse um seguro. Né? Então, prioritariamente, a economia e a liberdade privada têm que alavancar, então ele só entra em jogo, vamos dizer assim, quando a casa cai. Né? A noção de Estado mínimo, ou seja, Estado mais enxuto possível, e uma certa indiferença, que nós chamamos de neutralidade, né, em relação às questões econômicas e ao direito privado, né, o império do laissez-faire, laissez-passer, para que a economia se desenvolva. Né? O professor Jorge Reis Novaes, numa obra fundamental que chama Contributo para uma Teoria do Estado de Direito, ele vai dizer que havia aí uma certa ambiguidade da postura burguesa, porque, de um lado, o reconhecimento dos direitos individuais como direitos fundamentais significava também que os direitos sociais e coletivos não eram tutelados. E não eram tutelados a ponto de, quando a luta, né, econômica, justamente a construção social exigia direitos sociais, se utilizava do Estado, da intervenção da força policial, para prevalecer os direitos individuais. Então, essa ideia era uma certa ambiguidade, aquilo que ele chama de ambiguidade da postura burguesa. Tá certo? Então, as cartas liberais tinham uma função fundamental. E essa função versa justamente sobre a racionalização e limitação do poder. Eu estou conseguindo diminuir aqui o quadrinho meu. Aí, apareceu. Porque parece um quadrinho no Zoom que você consegue diminuir. E aí você pode trabalhar. Isso. Racionalização e limitação do poder do próprio Estado. Certo? Essa era a grande finalidade da Constituição liberal. E aí, primeiro, na Europa tem uma fase bem política, e ela adquire uma caracterização jurídica, ou seja, força normativa mesmo, a partir da Constituição belga de 1832. Tá? Ela é uma Constituição que marca um novo alvorecer, que marca um novo olhar. E o alvorecer do novo constitucionalismo vai significar justamente o momento de superação do modelo liberal e o ressurgir de um debate sobre a força normativa da Constituição. Então, quem conhece história sabe que as cartas liberais que predominavam no século XIX, ou seja, 1800, num período em que se desenvolve também a Revolução Industrial, desenvolve a própria noção de parlamento, de partido político se torna mais forte, como grandes canalizadores da vontade social, também gera uma grande crise de desigualdade. Né? Quando se fala na Inglaterra de Jornada das Estrelas, infelizmente não era um filme, era a jornada de trabalho nas estrelas, em que o trabalhador ia de madrugada trabalhar e voltava à noite. Então, ele saía à noite e voltava à noite. Isso fazia com que a jornada de trabalho fosse muito extenuante, não tinha direito às férias, todas aquelas construções que vocês observam. Não à toa, é no final do século XIX que surgem muito fortemente as doutrinas socialistas. Né? Vem a primeira Internacional Comunista, depois a segunda Internacional Comunista, onde se constrói o grande debate sobre reforma ou revolução. Né? Surge ali a partir de Karl Kautsky, por exemplo, na Segunda Internacional, a força da social-democracia, que vai entrar mais fortemente na Alemanha, na Constituição de Weimar de 1919, e outros, né, como Rosa de Luxemburgo, defendendo a Revolução, mesmo a Constituição que se dá posteriormente na União Soviética, em 1917, a Revolução Russa, a partir de um modelo de que não, a classe trabalhadora chegaria ao poder a partir de um processo revolucionário e não de um processo de ocupação dos postos de poder, como defendia a social-democracia. E isso gera justamente pela grande crise das cartas liberais e da própria economia que marca, né, todo o final do século XVIII e o início do século XIX. Aliás, todo o final do século XIX e início do século XX, ou seja, final de 1800 e início de 1900. Tanto que naquele período a gente assiste a Revolução Russa em 17, a gente assiste a Constituição de Weimar social-democrata em 19, antes dela a Carta do México de 1917, e não tendo uma leitura social-democrata, né, a gente assiste também a queda da Bolsa de Nova York em 29. Então, é um modelo de crise que vai, de certa maneira, propiciar uma passagem. Né? Uma passagem que se perde, há um vazio histórico aí, é uma passagem que se perde justamente com os regimes totalitários que se erguem, né? Uma passagem que vai ser marcada pela ascensão das grandes doutrinas totalitárias,
o comunismo na União Soviética, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, e o eclodir da Segunda Guerra Mundial, o que vai gerar uma nova síntese constitucional, tá? Uma síntese constitucional que vai ser marcado, né, vai ficar bem marcado paradigmadamente no pós-Segunda Grande Guerra. Essa síntese está lá na Lei Fundamental de Bonn de 1949, na Constituição Portuguesa de 76, na Constituição Espanhola de 78, poderia dizer na Italiana de 48, já na Brasileira de 46, né? E especialmente na Brasileira de 1978. E qual que é a marca desse constitucionalismo que chamamos de Estado de Bem-Estar Social? E quem conhece também a doutrina política e o que ocorreu na Europa dos anos 70 vai entender que o Estado de Bem-Estar Social ele predomina nos anos 70 e começa a ter uma crise, decadência a partir do New Public Management da Margaret Thatcher, né, a partir de 1978, especialmente. Né? Mas qual que é o telos, a finalidade, quais são as características desse modelo constitucional? Então, vamos dizer, sua estrutura está ligada à formação do estado de bem-estar, cujo referente é o Estado e a sociedade em conjunto, sem oposição nem dualismos. Por que isso é importante dizer? Porque no modelo liberal, nós temos a primazia do indivíduo e da sociedade, entendida como a soma dos indivíduos inteligentes. Já nos modelos totalitários, nós temos a primazia do Estado sobre a sociedade. A partir de agora, o modelo, que é um tanto quanto, né, aparentemente contraditório, a gente diz um tanto quanto paradoxal, vai versar sobre o se dar numa relação de implicação recíproca entre o desenvolvimento econômico e a defesa da iniciativa privada e também as ações estatais que promovem maior redistribuição de riquezas e maior avanço em todo esse processo. Tá? O Vitor quer fazer uma pergunta, se for perder o tempo aqui, o time, aí pode fazer. Se puder deixar para o final, fica mais fácil, Vitor, senão a gente vai acabar entrando na era das perguntas. Mas às vezes eu sei que tem pergunta que tem que ser no time. A pergunta no time a gente pode colocar no WhatsApp, no bate-papo, e a gente lê assim que o senhor continuar, pode ser? Pode ser. Ah, tá. Não, ele disse que pode ser no final, né? Ele disse que pode ser no final. Maravilha. Então isso já ajuda, porque às vezes, se não interrompe um pouquinho, né? Então, essa Constituição do Estado de Bem-Estar Social, vamos só voltar aqui. Já falei, sem dualismo. Ela é regida pelos seguintes princípios, muito diferente das cartas que a gente chama de cartas liberais. Né? O princípio do compromisso constitutivo, né? Ou compromisso conformador. E o que significa esse compromisso? Significa justamente que a Constituição estabelece um projeto. Imaginem o seguinte, a Constituição de 1978, ela previa que todos né? Que todos têm direito à moradia, todos têm direito à saúde, não existem penas cruéis no Brasil. Aí você vai dizer, mas a realidade não era isso, e não é atualmente. Então, essa Constituição não vale nada? É uma mera folha de papel? Então, diz assim, não, ela possui força normativa, ela é uma normativa. Então, ela estabelece um projeto político para a nação e delimita que os poderes executivo, legislativo e judiciário busquem a concretização desse poder. É nessa dimensão que a gente viu na aula, né, nos slides anteriores, que o direito e a Constituição, de certa maneira, aprisiona a ação política dentro de um espaço delimitado de atuação. Então, se você imaginar, por exemplo, o tratamento para o HIV, né, os soros positivos em decorrência de AIDS, você percebe nitidamente que em 1978 era impossível, por razões lógicas. Depois do 98, com a quebra da patente, não só se tornou possível, mas economicamente viável, e hoje o Brasil é um exemplo de tratamento universal contra o vírus HIV. Tá certo? Então, é mais ou menos essa ideia prospectiva, esse olhar para frente. É dizer assim, nós vamos, né, estabelecer metas para que os poderes políticos cumpram. E um pouco da judicialização vem justamente sobre a falência dessas metas, né? Então, o segundo princípio de democratização da sociedade, o que significa dizer, é um princípio em que você diminui as desigualdades. Você vai dizer, a democracia não pode ser meramente formal, ela tem que ser uma democracia também material, e democracia material demanda uma esfera de inclusão, e os chamados, por fim, princípios do Estado de Direito formal, que também preserva aquele núcleo liberal, do liberalismo político fundamental, que foi construído a partir das cartas liberais. Então, preserva a noção de parlamento, democracia representativa, partidos políticos, preserva a noção
de direitos e garantias individuais, de intervenção mínima, ou seja, de falar, olha, intervém naquilo que é necessário, mas não pode violar direitos individuais. Então, há uma livre iniciativa, ela preserva, tenta conciliar a redução da desigualdade com as garantias fundamentais das minorias que se perdem, ou seja, num regime coletivista, o todo pode suprimir, né, suprimir a parte. E a ideia é que se preserva isso, faça a preservação desse ponto, sem perder de vista de que isso é insuficiente. Você precisa de políticas materiais para garantir uma democracia mais verdadeira, vamos dizer, uma democracia de conteúdo, não apenas uma democracia perante a lei, tá certo? Então, é nessa dimensão, né, que a sua força normativa, ela vem dessa relação, é uma relação que se constrói junto com as forças políticas de realização, porque ela determina um projeto. Então, a gente vai dizer uma eficácia juridicamente conformadora nessa relação de comunicação Estado e sociedade. Né? A sua finalidade é conciliar o liberalismo econômico com a exigência de sociabilidade e democracia, e ela tem uma estrutura positiva de direitos, ou seja, são direitos subjetivos de natureza positiva, de participação, de prestações do Estado. Esse é um dos pontos fundamentais para a gente discutir a questão do ativismo judicial. Há muito tempo se construiu a imagem do Poder Judiciário como um grande legislador negativo, justamente para evitar que o Estado faça arbitrariedades, mesmo por via do processo legislativo, e estabeleça leis que vão intervir demais na via dos direitos fundamentais do cidadão. Então, como legislador negativo, ele significa que o Poder Judiciário pode anular leis por meio do controle de constitucionalidade. A diferença que surge no momento contemporâneo é justamente sobre a possibilidade de o judiciário atuar na omissão dos poderes políticos para prestar ações, né, que concretizam direitos fundamentais sociais. Esse é o grande mudança que se dá paradigmática, que depois vai legitimar aquilo que nós vamos chamar de ativismo judicial posterior, a falência dos poderes políticos, porque a partir de agora é direito, a partir do constitucionalismo de bem-estar social, é direito subjetivo do cidadão ter, por exemplo, o direito à saúde. Aí ele chega no posto de saúde, não tem o remédio. Quando ele chega na saúde e não tem o remédio, ele vai exigir da administração pública, a administração pública nega. Se ela negar, ele recorre ao judiciário, o judiciário dá. Essa é uma mudança que ocorreu paradigmaticamente. E essa mudança paradigmática vai fazer com que o judiciário seja o garante dos momentos em que há a falência da própria política. É essa estrutura que marca justamente um modelo típico da Constituição brasileira de 1988. Então, pegando aqui para não atrapalhar o texto, ó, olha lá. A Constituição brasileira de 1988, ela é um modelo do que nós chamamos de Estado social e democrático de direito. Tá? E quando ela é construída, depois ela sofre uma série de reformas que vão diminuindo. E, de certo modo, em 88, ela nasce muito velha para o seu tempo. Ela tem um certo anacronismo constitucional, ou seja, é uma Constituição fora do seu tempo. Porque você sabe que em 89 tem a queda do Muro de Berlim, depois o Consenso de Washington e os ventos, né, da globalização rumam ao chamado neoliberalismo. Enquanto nós temos em 88 uma carta que resolveu o problema mundial lá em 1946, 47, 48, 49, como a Lei Fundamental de Bonn. Então, ela é um modelo típico de um Estado social e democrático de direito, na estrutura e, segundo, na função. Daí por que nós temos no artigo 1º da Constituição de 88 toda a caracterização fundamental desse processo. Ou seja, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constituindo-se um Estado democrático de direito. Então, neste artigo, você já tem os elementos fundamentais e os princípios estruturantes da República, da organização política brasileira. Primeiro, é república. Se a república não é monarquia. Mas mais não é isso, é uma república constitucional. É uma república formada dentro do Estado Democrático de Direito. Então, ela pega todos os ideais republicanos, né, em que todas as pessoas têm o direito de administrar, em tese, né, e de participar da administração da coisa pública, bem como de exigir transparência, bem como de exigir igualdade perante a lei, bem como exigir que não haja famílias mais privilegiadas que outras. Então, a República se ergue como uma grande construção, mesmo pegando aqueles ideais que remontam, né, o pensamento de Cícero lá na Roma Antiga,
a ideia de Constituição como lei maior, que é um cimento de uma nação entre os cidadãos. Depois, a república, ela não é qualquer república, ela é uma república federativa, ou seja, uma república cuja organização política brasileira versa sobre princípios do federalismo, porque é uma federação onde há uma união indissolúvel. Isso quer dizer o quê? Que sobre a égide do regime constitucional brasileiro de 88 não pode ter secessão. Não pode ter secessão. E se não tem secessão, nós vamos ter que entender que isso é um processo revolucionário ou uma espécie de guerra para dissolver essa esse fato de ser indissolúvel, tá certo? E cujos fundamentos, o que marca que, né, quando a gente fala da estrutura, quer dizer o quê? O modelo de Estado de governança que se construiu. A função para atingir determinados fins. Quais são os fins? Eu digo sempre que os fins individuais de proteção do Estado estão no artigo 5º, que são justamente os direitos fundamentais individuais, e os fins sociais estão no artigo 6º, 7º e esparçados em toda a legislação constitucional, como, por exemplo, o artigo 196, que trata do direito de saúde. Essas são as funções. Compreender a diferença na estrutura do instrumento que você tem para as funções que você busca é fundamental para que a gente entenda o que está acontecendo no mundo contemporâneo enquanto reflexão final, tá certo? Então, é uma república federativa que tem por fundamentos a soberania, a cidadania. Caberia aqui uma aula específica, né, para falar a variação da cidadania desde o registro de nascimento até a cidadania inclusiva e agora a cidadania de inclusão cibernética na era digital, né? A dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político, tá certo? Para vocês aí, fica uma dica que vocês confiram também o artigo 3º, que versa sobre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a ideia do artigo 5º dos direitos individuais sociais, o artigo 6º e 7º, desculpa, os direitos fundamentais individuais no artigo 5º e o artigo 6º e 7º, os direitos fundamentais sociais, dentre outros dispositivos constitucionais. Por que que é importante a leitura aqui do artigo 3º, 5º, 7º, 6º e 7º? Para vocês entenderem as finalidades pelas quais a nossa Constituição dirige e determina a nossa política. Então, quando ela diz que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é justamente erradicar a pobreza, ela estabelece mecanismo para isso. Então, ela tem um modelo de Estado, de estrutura para buscar as finalidades. Quando ela estabelece que todos têm liberdade de expressão lá no artigo 5º, ela está dizendo o seguinte, que numa república democrática a liberdade de expressão ela é fundamental para o livre desenvolvimento de uma democracia. Quando ela estabelece o direito ao trabalho em como direito ao lazer, ela quer que as pessoas tenham bem-estar material para poder exercer sua participação política. Isso é o conteúdo finalístico da Carta de 88. É para isso que serve todo o arcabouço, toda a organização política brasileira. Tá certo? E nessa dimensão, né, quando a gente fala da organização política, a gente já entendeu que o constitucionalismo trabalha com uma estrutura, então é preciso que a gente entenda o que é essa estrutura, qual que é a estrutura na sua organização administrativa. Né? Eu recorro aqui a algumas definições clássicas nesse primeiro momento. Né? O que é o Estado? Então, Jelinek, né, o grande pensador do direito subjetivo na modernidade, ele vai dizer: o Estado é uma corporação de um povo assentada num determinado território. Depois, a noção mais clássica, né, de Max Weber: o Estado, né, por Estado há de se entender uma empresa institucional de caráter político, onde o aparelho administrativo leva avante, em certa medida e com êxito, a pretensão do monopólio da legítima coerção física, com vistas ao cumprimento das leis. Então, nessa definição weberiana, nós temos as bases fundamentais daquilo que chama de Estado moderno, como um grande aparato, como uma grande construção administrativa burocrática que serve a determinados fins. Os fins constitucionais brasileiros estão lá no artigo 3º, artigo 5º, 6º, 7º e na legislação em regras esparsas dentro da própria Constituição. E é essa dimensão que esse aparato ele detém um diferencial. E esse diferencial é justamente o monopólio da violência legítima. Ele tem um monopólio de dizer as leis e o direito. E ao dizer as leis e o direito, ele estabelece uma intervenção que, como disse antes, acima de tudo, é uma grande violência na vida das pessoas, tá certo? Então, essa construção fundamental diz respeito a uma estrutura administrativa que vai precisar ser repensada em série de reflexões finais, como a gente vai falar. E aí, né, só para ilustrar para vocês, não vou perder muito tempo com isso não, né? A aula está muito rica e acaba o tempo sendo muito pouco, né?
Mas os elementos constitutivos do Estado, né, a população, número de habitantes demograficamente, o povo, que já envolve a noção de pessoas cidadãs em torno de uma língua, de valores e identidade cultural, né, uma base territorial, um governo próprio e uma finalidade. É lógico que são noções fundamentais, tá certo? Então tem autores que dizem que determinado Estado não seria caracterizado por isso, outros não colocam a finalidade, mas eu gosto de colocar a finalidade porque ela é importante, porque a finalidade quem determina é a Constituição. Então nós temos uma estrutura administrativa burocrática e, de outro lado, um papel que essa estrutura tem que cumprir. E a disfuncionalidade contemporânea entre a estrutura e o papel que tem levado à crise de legitimidade do Estado e dos próprios poderes políticos, como eu tenho defendido, tá? E isso vocês vão perceber nitidamente ali no meu vídeo sobre reengenharia constitucional. É dizer o seguinte, a disfuncionalidade da estrutura para concretizar os fins do Estado tem levado à falência da política, à perda de legitimidade e agora também à perda de legitimidade do próprio Poder Judiciário, porque também o Poder Judiciário entrou demais na seara política e está excessivamente fazendo a intervenção. Vocês que estão nos municípios sabem o que eu estou falando, de quantos municípios hoje é administrado pelo promotor e pelo juiz, né? Não é, a gente fala muito Supremo, mas a judicialização é uma coisa que tem assolado a vida, né, da ação política democrática em todas as esferas governamentais, tá bem? Então, quando a gente olha a organização política do Estado brasileiro, uma vez definido a noção de Estado, tá, deixa eu diminuir aqui, vou diminuir o meu tamanhozinho de acordo com o slide, pelo menos para vocês me verem depois na gravação, né? Do Estado brasileiro, e mudando de lugar. Nós temos uma situação, ó, que, pelo artigo 18, a organização política administrativa compreende a União, os Estados-membros, Distrito Federal e municípios, autônomos nos termos dessa Constituição. Ou seja, é autônomo, pero não tropo, né? É autônomo desde que obedeça o que nós chamamos de princípio da simetria ou mesmo as determinações constitucionais nacionais, tá certo? Depois do artigo 19, ela estabelece uma série de vedações aos entes federativos, tá? Aqui é importante que a gente leia as vedações, ó. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, ó, o Estado não pode estabelecer cultos religiosos, mas também não pode embaraçar-lhes o funcionamento. Por isso, a ideia de laicidade do Estado não é um Estado ateu, né? É uma certa relação de neutralidade em relação às estruturas religiosas. Também na organização, vocês conhecem os princípios da administração pública, que são fundamentais, aí, radiantes para todas as esferas, que estão lá no artigo 37, né, o famoso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Então, isso marca tudo. E nessa forma de organização do Estado, nós temos vários elementos, né? Nós sabemos que o Brasil é uma federação, tá? E adota a forma federativa de Estado, porque está lá no artigo 1º, né? Mas para quem entenda a federação, né, a gente usa sempre um recurso filosófico, ou seja, para entender o dia, se você tiver noção da noite, vai melhor. Nós temos a ideia de Estado unitário, de Estado simples, né, um único governo que governa aquele território, né, e também atua como único governo perante a comunidade internacional. O chamado Estado composto, ou seja, no plano interno, há uma pluralidade de Estados, mas no plano externo atuam como um. O exemplo clássico é a Grã-Bretanha, né, que envolve Inglaterra, Irlanda do Norte e Escócia. Então, eles têm uma independência interna, mas no plano externo, nas relações externas. E a ideia de oposição entre confederação e federação. Vocês sabem que há, na origem do federalismo, a construção, né, confederativa, especialmente nos Estados Unidos. E a confederação justamente versa sobre uma união de estados que eram independentes, por isso são os Estados Unidos da América, e que resolvem se unir em torno de uma Constituição comum. Mas antes de ter a Constituição comum e se transformar na forma federativa, eles fizeram um tratado de união. E a diferença entre o federalismo e a confederação versa justamente sobre a autonomia, né? Os Estados-membros da confederação são muito mais autônomos, e eles têm direito de secessão, porque eles aderem a um tratado pelo qual eles podem romper, diferente de adotar uma carta constitucional. E a federação, a Confederação Americana, não se mostrou forte o suficiente para durar, tanto que eles abdicam de parte de sua soberania em torno de uma lei comum, que é a Constituição, para poder
é fazer essa construção, né? E se é assim, nós temos alguns traços essenciais do chamado pensamento federalista ou federalismo, né? A configuração essencial do Estado federativo se funda na existência de múltiplas esferas de governo integradas a um governo central e regidas por uma Constituição Nacional, formando assim um novo Estado soberano e independente. Então, o modelo americano demonstra bem essa situação. As colônias americanas, que eram independentes, e no primeiro momento fazer uma confederação pela via de um tratado, elas abdicam de parte de sua soberania para construir uma nova entidade política, a Federação Americana, os Estados Unidos da América. Daí porque a nomenclatura. A gente, né, sobre a égide do Rui Barbosa, na Constituição de 1891, tentou trabalhar algo muito semelhante, né? A Constituição deve prever regras de relacionamento entre as esferas de poder, né, fixando competências de cada ente. A Constituição deve distribuir encargos, ou seja, receitas e tarefas para cada ente, né? E nessa construção federativa há algumas vantagens, né, além de maior fortalecimento. Então essas vantagens versam principalmente, né, porque ela dá um novo corte na separação de poderes, né? Um corte que a gente chama de um corte vertical, porque ele pega a separação dos poderes, né, quando você pensa legislativo, judiciário e executivo, e faz um corte vertical para dizer que ele tem várias esferas. E essas esferas, né, por exemplo, o judiciário. O judiciário ele é uno, mas ele se distribui em competência entre a Justiça Federal, relativa à União, e a Justiça Estadual dos Estados. Né? O município não tem judiciário, mas você percebe também, ó, o presidente representa o Executivo Nacional, o governador, os estados, e o prefeito, os municípios. Então, isso estabelece uma nova forma de divisão de poderes, inclusive muito elogiada por Alex de Tocqueville naquela famosa obra Democracia na América. Né? Depois, ele vai falar o quê? Da maior proximidade da população com as instâncias decisórias, com maior possibilidade de controle do poder político, o sistema de feios e contrapesos. Né? E esse sistema todo ele tem algumas instituições muito típicas, tá? Muito típicas que vocês conhecem muito bem. Tá? A primeira delas é a existência de uma Corte Constitucional, ou Tribunal da Federação, que para nós é o Supremo Tribunal Federal, a existência de um parlamento bicameral nacional, ou seja, a Câmara dos Deputados representando as pessoas, a população, e o Senado da República, o Senado Federal representando o número de estados para garantir a paridade no processo decisório, né, uma vez que estados mais populosos tendem a levar vantagem na Câmara dos Deputados. Né, e essas duas instituições são absolutamente relevantes e importantes para celebrar o Pacto Federativo. E aí nós entendemos o que é o federalismo na Constituição de 88. Tá? Primeiro, ele é um princípio estruturante na ordem jurídica brasileira. Aparece tanto no preâmbulo da Constituição, naquele texto introdutório que vai dar a ordem de legitimidade da Constituição, como nós vimos no artigo 1º, quando diz a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel, né, da União Federal, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Então, portanto, nós temos um federalismo tripartite. Talvez sejamos um dos poucos países no mundo que tem um federalismo com 3 entes subnacionais, né? A União Federal e um anômalo, que é o Distrito Federal, né? Mas em geral a gente fala 3. União, Estados, membros e municípios possuem determinada autonomia. E uma dimensão sociológica no federalismo brasileiro, que é justamente a dimensão de redução das desigualdades sociais. Num país tão grande, nós temos múltiplas esferas de governo, os entes subnacionais, que devem atuar sobre coordenação da União Nacional para que se reduzam as desigualdades subnacionais, as desigualdades regionais, tá certo? Nessa dimensão, pessoal, que os entes federativos eles possuem algumas prerrogativas importantes, né? Que carecem de um grande debate. Inclusive, um dos vídeos que eu deixei para vocês versa sobre o Pacto Federativo, tá? Principalmente em termos de coronavírus, que a gente não vai poder discutir aqui devido ao tempo. Então, a ideia de autonomia dos entes federativos na Constituição da República significa autogoverno, ou seja, escolha de seus próprios governantes, auto-organização, ou seja, elaboração das suas leis fundamentais subnacionais, no caso, a lei orgânica dos municípios e das constituições estatuais, auto-administração, que significa justamente o poder de cada ente federado em aplicar e concretizar as leis, tanto as leis nacionais quanto as leis estaduais, administrando, exercendo o que nós chamamos de juízo de conveniência, né, e oportunidade, ou seja, exercendo a discricionariedade administrativa, e o poder de autolegislação, que significa justamente a possibilidade
de elaborar suas próprias leis com aplicação regional, no caso dos estados, ou aplicação local, municipal, no caso dos municípios, tá bem? E aí nós temos uma série de competências que são absolutamente relevantes nessa construção, né? Não tem mais tempo, né? E nem é o caso a gente ficar lendo competência aqui, né? Mas a primeira grande coisa que você precisa entender é que no nosso modelo nós temos uma estrutura, acho que eu vou até encerrar aqui essa construção para a gente poder pensar melhor. Nós temos uma estrutura, tá, de grande coordenação da Constituição da República, tá? De grande Constituição da União Federal em face dos demais poderes, tudo bem? Essa estrutura de coordenação em face dos demais poderes significa justamente a noção de que cabe à União Federal o grande arranjo das competências. É por isso que ela tem uma competência que a gente chama de geral exclusiva, que é uma competência de índole administrativa, tá? E uma competência legislativa privativa. A competência geral exclusiva, ela está posta lá no artigo 21, que é uma competência de índole administrativa. Então, ali tem uma série de temas. Por exemplo, diferente dos Estados Unidos, onde existem os códigos de processo estaduais, né? Isso versa sobre direito civil, direito penal, enfim, toda uma construção. No Brasil, os códigos, eles são de competência da União. Então, matéria penal, direito civil, direito do processo penal, direito civil, processo civil, direito do trabalho, são todas competências da União Federal, tá certo? E é nessa construção, tá, que aqui passando, voltando. A União tem competências coordenativas. Isso no artigo 21, as competências administrativas exclusivas, que são indelegáveis, e no artigo 22, as chamadas competências legislativas, que são delegáveis. Tá? Por via de lei complementar, você pode atribuir a um ente subnacional a possibilidade de fazer leis. Tudo bem? Então, pessoal, tem bastante pergunta aí, acho que a gente já vai terminar aqui uma reflexão, eu já libero para as perguntas, tá? Eu sei que às vezes o time origina, estou vendo aqui pelo chat aqui, a Alexa aqui com a mãozinha levantada, tem um monte de questão. E isso é porque o tema é muito rico mesmo, né? O tema é muito rico. Depois, nós temos as chamadas competências comuns, que estão no artigo 23. As competências comuns são aqueles que estabelecem o laço do que nós entendemos por federalismo cooperativo. Federalismo cooperativo. E o federalismo cooperativo pressupõe uma relação de coordenação, tá, entre a União e os demais entes subnacionais em torno de uma política pública. Então, quando a gente pensa na questão da pandemia, nós temos uma relação típica de federalismo cooperativo, em que o correto teria sido uma grande concertação, no sentido de organização nacional, em torno do estabelecimento pela União das estratégias macro e delegação de poderes dos entes subnacionais para a concretização das políticas públicas de combate à pandemia. Porque justamente as matérias de saúde pública são um dos temas fundamentais que estão lá no artigo 23 da Constituição. Tá? Esse artigo 23 que vai versar, olha só, né, o que ele diz, ó, já estou aqui com ele na própria mão. É competência comum, administrativa comum, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 2, cuidar da saúde e assistência pública. Tá? Então, é fora de questão, e o julgamento do Supremo Tribunal Federal na ADI, né, ultimamente na ADI 6433, se não me engano, 341, desculpa, 634, isso, 6341, se não me engano, 6343, ela é fundamental para entender que havia, sim, nesse período, um movimento de coordenação nacional em torno da necessidade de estados, municípios e União Federal atuarem conjuntamente. Então, nós temos um grande arcabouço de competências da União no artigo 21 e no artigo 22, as competências comuns, artigo 23, que trata do federalismo cooperativo, e ainda as competências concorrentes, que também trata de crises sanitárias, que elas estão dispostas no artigo 24 da Constituição. Especialmente no inciso 12, nós temos lá a questão da saúde pública como algo de competência concorrente. E o que diz a competência concorrente? Não é mais a cooperação, como o artigo 23 das competências comuns, mas ele diz respeito sobre a necessidade da União estabelecer normas gerais e ações gerais, enquanto o
os entes subnacionais estabelecem as normas específicas. As normas específicas de cada situação. Então, isso é um caso típico de uma situação em que nós temos ali uma noção de que, legislativamente, a competência para tratar de pandemias é o artigo 24, inciso 12, com saúde pública, normas gerais da União, normas específicas de cada região, de cada município para estados e municípios, respectivamente, e nas ações administrativas, uma competência comum prevista pelo artigo 23, inciso 2, que vai dizer que os entes federados devem agir administrativamente em coordenação, em cooperação coordenada. Então, desde esse ponto de vista, há uma grave inconstitucionalidade no trato da pandemia. Inclusive, nos artigos que eu escrevi do COJUR sobre isso, que a Constituição impõe o dever cooperativo que está acima da vaidade dos governantes nos municípios, nos estados e mesmo na União Federal. Tá certo? Então, a estrutura administrativa brasileira se revela numa estrutura de federação. Pessoal, quando nós tratamos de outra parte do nosso tema, e já caminhando para o nosso encerramento das nossas reflexões, nós vamos falar sobre a separação dos poderes. Então, nós sabemos, né, que a separação dos poderes é um princípio estruturante da nossa ordem jurídica, política e social, né, é um princípio que vai delegar e vai dividir, a partir da noção de governança, de governo, aquilo que é uno, que é o poder soberano do Estado. Então, o poder soberano do Estado se manifesta a partir de seus braços. E esses braços possuem funções, que são funções principais. Você nunca define funções exclusivas, mas antes funções principais, principais, e funções anômalas ou atípicas. E mais do que isso, pelo sistema de freios e contrapesos, né, nós temos um controle de um poder sobre o outro. Porque lá no artigo 2º da Constituição, os poderes da República são independentes, mas eles também são harmônicos entre si. Independência da característica de não ser assujeitado ou subordinado por nenhum outro poder, inclusive financeiramente, em termos de orçamento próprio. Mas também a própria Constituição impõe a harmonia. E aí nós temos uma tríade. Se você estudar a tipologia constitucional, você vai ver que primeiro vem o poder legislativo. Né? Para a gente fazer uma reflexão conjunta aqui. A primeira parte vem o poder legislativo, constitucional, é o grande motor de transformação. Vocês já perceberam que isso não se realizou na história recente do Brasil. O poder executivo, por meio de medidas provisórias, por meio de uma grave força, porque controla com, né, a execução orçamentária, ele tem se imposto tradicionalmente. Isso durante todo o século XX, ou seja, todo 1900. Né? A medida provisória já a partir de 88, né, de maneira mais evidente. Mas e o século XXI, nós temos também a judicialização da política e aí o poder judiciário. A mesma reflexão que a Constituição estabelece. Ao primeiro do poder legislativo é explicar a sua importância. E aí vocês sabem que, no âmbito nacional, o poder legislativo brasileiro ele é bicameral, como uma federação. Então, tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. No âmbito subnacional, nós temos, né, unicameral, né? Ou seja, uma Assembleia Legislativa, uma Câmara Distrital do Distrito Federal, ou mesmo, né, nos municípios nós temos a Câmara de Vereadores, tá? Nessa estrutura. E o Poder Legislativo também, não à toa, essa centralidade versa sobre a presença. Olhem para Brasília. Imagine você descendo a esplanada dos poderes. Quem que está ao centro? O Poder Legislativo. Se você estiver de frente para o parlamento, você vai ver à sua direita o Supremo Tribunal Federal e à sua esquerda o Poder Executivo. Tá certo? Não há totalidade de uma democracia tem que permanecer o Poder Legislativo. Se o Executivo manda muito e está fazendo políticas que nós julgamos inadequadas, é simplesmente porque o Poder Legislativo não cumpre a sua parte e perdeu sua legitimidade. Se o Judiciário manda muito, tá? E tem feito e a sua potência constitucional, tá? Vocês sabem que as funções típicas do Poder Legislativo, tá? Versam justamente
Tá todo mundo em imagem. Caiu aqui por quê? Ah, o Start Video, o meu host derrubou aqui. Deixa eu só pegar um minuto aqui, se eu abrir, pode ser que melhore. Mas, Rafão, você tirou o vídeo e cortou o áudio também. Mas, Rafão, o áudio está desativado. Tá, isso. Aqui, voltei. Melhorou aqui a imagem, o travamento? Melhorou. Tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo? Então, vamos lá. Então, se eu estava dizendo, se o poder executivo, por meio de medidas provisórias e do jogo político da barganha, ele ganhou grande poder, inclusive para adotar políticas que sejam nocivas à nação, isso só é possível porque há uma grave omissão do poder legislativo. Como eu disse, para quem está de frente descendo a esplanada dos ministérios, você vai encontrar o poder legislativo no centro, né, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, do lado direito, o Supremo Tribunal Federal, laterais, são poderes laterais. Do lado esquerdo, o Poder Executivo, né? E lá o Palácio do Planalto. Por quê? Porque tanto, né, o Lúcio Costa e mesmo na desenho dos prédios, o Oscar Niemeyer, entenderam que a própria Constituição e a centralidade de uma democracia constitucional pertence ao poder legislativo, cuja função passa pela disposição legislativa, elaborar leis e normas nas matérias de competência da União. Então, lá no 22, tem uma série de matérias, como disse, todo o processo, de uma grande concentração normativa, né? A função de fiscalização no artigo 70, a função de controle externo no 71 da própria Constituição. Então, o bom exercício do poder legislativo evitaria malfeitos do executivo. Mais ainda, se o poder judiciário hoje exerce determinado protagonismo, muito, mas muito se deve à omissão e à perda de legitimidade do poder legislativo. Como eu disse, a Constituição estabelece a prioridade de estrutura, a prioridade de organização política no poder legislativo. Inclusive, ele vem primeiro na tipologia, inclusive ele vem no centro da arquitetura de Brasília. Só que isso é uma dimensão que a gente perdeu do debate público, que eu queria levantar com vocês agora há pouco, tá certo? Então, depois nós temos o poder executivo na tipologia constitucional, tá? E na tipologia constitucional, vocês sabem que nós temos um presidencialismo. O professor Sérgio Abranches fala que nós vemos o chamado presidencialismo de coalizão. E nesse presidencialismo, está lá no artigo 84, o rol de competências do presidente da República. Nós temos as funções de chefe de Estado, ministros do Supremo. Nós temos as funções de chefe da Administração Pública Federal, quando, né, nós temos uma situação em que o presidente da República faz um concurso público federal, nomeia provimento de cargos, ou seja, a administração pública em sentido estrito. Então, no presidencialismo, o presidente da República concentra suas funções em chefe de Estado, chefe de governo, né, de estabelecer as políticas públicas e executá-las, e chefe da administração pública federal. Ele possui as três funções. O modelo brasileiro ficou conhecido como chamado, eu disse antes, presidencialismo de coalizão, porque a gente adota a perspectiva presidencialista, que é de origem americana, mas a gente tem uma série de... Só um minuto, pessoal. Mas, Rafão, o áudio. O áudio. Bom, seu áudio está desativado. Deliberação meu aqui, né? Então, nós temos uma dimensão em que o presidencialismo de coalizão, ele adota a maneira presidencial americana e vamos dizer assim, a concentração de poderes de chefia de Estado, chefia de governo e chefia da administração pública nas mãos do presidente da República, mas diferente do modelo americano, em que se formam maiorias partidárias de maneira mais fácil por conta do bipartidarismo, né? Não é exclusivo
né? Mas para poder ter funcionamento partidário, são poucos partidos que seriam permitidos na Constituição americana, esse governo funciona diferente do no Brasil, porque no Brasil nós temos o pluripartidarismo como um princípio constitucional. Então vocês conhecem a nossa história de inúmeros partidos políticos, o que tem levado, segundo o Sérgio Abrantes, a um modelo de presidencialismo que não prevalece a lógica dos encontros republicanos, mas muito mais a lógica do toma lá da cá. Né, do toma lá da cá. Então, agora a gente vê com as cláusulas de barreira um processo de reorganização partidária em que nós entendemos que é preciso diminuir o número de partidos políticos para que o país se torne minimamente governável em torno de formação de maiorias parlamentares nas eleições parlamentares. Né? E, por fim, né, eu gostaria de dizer um pouquinho para vocês sobre o poder judiciário. Vocês sabem que o poder judiciário ele é uno, ele é nacional, e no seu topo está o Supremo Tribunal Federal. E aí nós temos divisão de competências, divisão administrativa de competências, que são regionais, né, o Poder Judiciário do Tribunal de Justiça dos Estados, competências da Justiça Federal, e também distribuição de competências por matéria, como a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar, a Justiça Eleitoral. Tá? Isso no próprio contexto da Constituição. Então, o Poder Judiciário ele tem a função principal ou principal de exercer a jurisdição, ou seja, fazer o jus dicere, né? Dizer o direito, para que as pessoas, aplicando o que a Constituição diz e aplicando as leis. Deveria esse ser o básico, a estrutura da separação dos poderes. Né? O problema é que vocês viram lá atrás que há uma força positiva do modelo. Por isso eu gastei tanto naquele começo. Anotei para vocês, foquei lá. Porque se vocês entenderem aquilo, ler a Constituição, vocês vão conseguir avançar. Né? Justamente a força do Poder Judiciário em, de certo modo, ao guardar a Constituição, ainda mais uma Constituição tão abrangente e ampla como a nossa, ele se transforma num superpoder, especialmente quando há a omissão dos outros poderes da República em executar as políticas públicas que a Constituição determina. Então, a grande tese que se construiu é que ele é o guardião da Constituição. Mas você vai olhar a Constituição, você vai ver que tem lá um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. É o objetivo da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza. Ou seja, temas tipicamente políticos, que necessitam de políticas públicas eficazes. Então, quando há esse vácuo de poder, o Poder Judiciário se legitimou pela própria força que o texto constitucional deu. Então, ele tem a função principal de dizer o direito e guardar a Constituição, mas ele exerce também funções anômalas, né? Funções anômalas. Ele também tem Poder Judiciário atípicas, por exemplo, administrativo. O presidente de um tribunal, ele nomeia, divulga edital de concurso, nomeia servidor, faz progressão de carreira, né? Ele edita resoluções e provimentos internos, que seriam funções típicas do legislativo. Então, ele tem funções administrativas e funções legislativas, que são funções atípicas próprias do seu ministério. Em todo caso, a função principal dele seria dizer o direito e guardar a Constituição. E aí, trabalhando aí, né, correndo ao final, já que nós já estamos quase esgotando até o tempo das perguntas, o Poder Judiciário hoje ele tem atuado com muita força, não só naquilo que a Constituição estabelece. Então, por exemplo, a questão que foi recentemente debatida, havendo os requisitos constitucionais preenchidos, pode haver a determinação judicial para a abertura de uma CPI? Pode. Isto não é ativismo. Isto é cumprimento da Constituição. Então, como ocorreu recentemente com a CPI do Covid, é muito evidente que ali há um caso de preenchimento do texto constitucional e o Poder Judiciário está legitimado à atuação. O problema surge quando, em nome de princípios que têm uma textura muito aberta, o Poder Judiciário avança na política a partir de ideais morais, determinando, por exemplo, uma intervenção quando não há norma constitucional ou mesmo em contrariedade ao próprio texto da Constituição. Aí nós começamos a pensar nas hipóteses do chamado ativismo judicial. Esse ativismo se exacerbado prejudicial ao próprio Poder Judiciário, porque uma vez que ele entra na área da política, ele começa a se submeter
ao desgaste próprio da política. E ao submeter ao desgaste próprio da política, ele também começa a perder legitimidade. Porque como nós vimos quando eu falei dos modelos constitucionais, ele tem que ser o guarda da Constituição na prestação dos direitos. Ok. Mas ele não é o principal motor de ligação. Porque se a Constituição estabelece um projeto, esse projeto ele tem que dar um espaço para que os poderes políticos possam exercer o seu papel. Seja o executivo na administração, execução orçamentária e concretização de políticas públicas, seja o poder legislativo na força, né, de não só fazer leis, mas especialmente de fiscalizar os recursos públicos e especialmente de exercer o controle externo pela via dos tribunais de contas, por exemplo, né? Então, eu queria deixar para vocês 3 pontos fundamentais para a gente indagar. Alguns deles eu tenho uma reflexão mais profunda nos vídeos que eu deixei para vocês, tá? Procurem lá, o link foi disponibilizado pela coordenação do curso como material complementar que a gente trabalha, né? E eu devo trabalhar algum material bastante evidente no canal do YouTube, que eu tenho colocado bastante semanalmente material novo, então quem puder curtir, se inscrever, isso é muito legal, né? 3 questões fundamentais. Sobre a organização política brasileira, o pêndulo federativo às vezes vai para maior centralização, o Supremo sempre exerceu o papel de centralização, mas nos últimos anos vem descentralizando. Isso é uniforme, é unânime? Não. Há decisões ainda muito contraditórias. Então, sobre o federalismo, nós temos ainda um momento de tendências descentralizadoras com maior força normativa para as entes subnacionais. Sobre intervenção no judiciário, um debate contemporâneo muito importante é sobre o papel do Poder Judiciário como cumpridor e guarda da Constituição e como ativista judicial. E, por fim, um debate que, na minha opinião, é de altíssima relevância, uma construção de um conceito que eu tenho defendido há muito, criei o conceito e tenho divulgado, é a da necessidade de uma reengenharia constitucional, que significa o quê? É necessário redesenhar as instituições estatais para que o próprio Estado cumpra a sua função. Eu não disse para vocês que tinha 2 categorias fundamentais do Estado do bem-estar? Estrutura e a função. A função é a finalidade. A finalidade está lá no artigo 3º, no artigo 5º, no artigo 6º, 7º, dentre outros. E o que nós estamos vendo é um descompasso entre o tempo do Estado burocrático, que é estruturado no modelo de Estado de bem-estar, entre a demanda da burocracia e a concretização de direitos. E esse descompasso deslegitima os modelos democráticos que entram em crise na era digital. Isso é especialmente fomentado pelo advento das novas tecnologias, inteligência artificial, WhatsApp, que traz para a gente um modelo mental de urgência o tempo todo e ansiedade. E é uma nova era da tecnologia, da biotecnologia, do Big Data. Então, se o Estado moderno, como nós vimos, ele é assentado nos ditames do século XIX, final do século XVIII, final de 1700 para 1800, o mundo hoje é outro e a cabeça das pessoas tem outro tempo. Então, aquele Estado burocrático que Weber pensou não dá conta da realidade contemporânea. Se ele não dá conta, ele perde a legitimidade. Se ele perde a legitimidade, ele está sujeito à derrocada, porque a população não vai aceitar. Então, para que haja preservação do Estado Democrático de Direito funcionalmente, nós precisamos de uma reengenharia constitucional radical em torno das estruturas das instituições para que sejam mais eficazes e garantam a democracia. Do contrário, os Estados Unidos hoje já vive um modelo que a gente chama de capitalismo de vigilância, a partir da obra da uma grande professora de Harvard, a Shoshana Zuboff, e a China já tem mostrado todas as faces de um totalitarismo digital. Então, o terceiro grande tema que eu queria deixar para vocês é sobre a reengenharia constitucional, que está no vídeo do material complementar. Então, vocês vão encontrar no canal, na verdade, o vídeo sobre ativismo, mas no material complementar eu deixei para vocês um vídeo sobre federalismo e deixei um vídeo explicando o que é a reengenharia constitucional, tá certo? Então, a partir desses tropes, dessas noções fundamentais da organização política brasileira, eu encerro a minha exposição abrindo aí a seleção de perguntas no nosso moderador. Muito obrigado a cada um de vocês.